Uma das perguntas mais antigas e, vamos combinar, mais fascinantes da história é, afinal, quem escreveu a Bíblia? Pois bem, é para mergulhar nessa questão que estamos aqui hoje. Vamos investigar as origens, os autores e a jornada inacreditável que transformou esses textos no livro que a gente conhece. E já de cara, a gente se depara com um quebra-cabeça. De um lado, a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Do outro, o fato histórico de que ela foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes ao longo de uns 1.600 anos. Então, peraí, como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? É esse o mistério que a gente vai desvendar. Para começar a entender, dá uma olhada na diversidade dessa turma. Tinha de tudo: reis, camponeses, pescadores, um médico, profetas, até um coletor de impostos. Pessoas que viveram em épocas e culturas completamente diferentes, mas que, de alguma forma, produziram textos que formam um todo coeso. Como isso é possível? Bom, a chave para isso está numa uma parceria bem única. E essa ideia de parceria nos leva ao nosso primeiro grande ponto, o conceito de inspiração divina. A crença aqui não é que foi um ou outro, sabe? Mas sim uma colaboração, uma união entre o divino e o humano. E para entender isso melhor, tem uma distinção muito legal feita pelo teólogo Karl Rahner. Ele sugeriu o seguinte: Deus é o Urheber, que seria o originador, a fonte da mensagem, da ideia. Já os seres humanos são os Verfassers, ou seja, os escritores. A ideia é que Deus não ditou as palavras, tipo um chefe ditando uma carta. Ele inspirou os pensamentos e os autores humanos registraram tudo com seu próprio estilo, sua personalidade, seu vocabulário. Tem até uma palavra grega para isso, teopneustos, que literalmente significa soprado por Deus. A imagem aqui não é de alguém digitando mecanicamente o que ouve, é mais como uma influência divina que guia os pensamentos do escritor. Deus inspira a mente e o profeta escreve de uma forma que é pessoal, mas ao mesmo tempo fiel à mensagem original. E essa frase aqui, olha, resume tudo de forma brilhante. É a mensagem de Deus, mas expressa através da humanidade dos escritores. O jeito que um médico como Lucas escreve é diferente do jeito de um pescador como Pedro, e isso fica claro no texto. É como se fosse Deus falando, mas com sotaque humano. Ok, então se esses livros foram inspirados por Deus, vem a próxima pergunta lógica, né? Como é que eles foram escolhidos? Como essa coleção gigante de escritos se tornou a Bíblia? É aí que entra a história da formação do cânon. A palavra cânon vem do grego cânon, que era basicamente uma vara de medir, uma régua. E isso é super importante porque o processo de canonização não foi sobre inventar quais livros eram sagrados. Foi um processo de reconhecer quais livros já se encaixavam, já batiam com o padrão de autoridade divina que a comunidade já aceitava. E não foi um processo aleatório, não. Tinha critérios bem claros. Por exemplo, o autor era um profeta conhecido ou um apóstolo, a mensagem dele era consistente com o que já tinha sido revelado e, talvez o mais importante de tudo, aquele texto demonstrava poder para transformar vidas. Ele já era aceito e usado pelas comunidades de fé. Tudo isso pesava na balança. E aqui a gente precisa quebrar um mito bem comum. Muita gente pensa que concílios, como o de Nicéia, se juntaram para decidir o que ia entrar na Bíblia e o que não ia. Mas a história não é bem essa. Na verdade, eles confirmaram oficialmente, deram um selo de aprovação, digamos assim, para listas de livros que já eram considerados escritura pelas igrejas há séculos. Eles ratificaram um consenso que já existia, não criaram um do zero. E olha que fato curioso, a própria Bíblia menciona mais de 20 outros escritos, como o livro das Guerras de Javé, que eram considerados inspirados, mas que não chegaram até nós. Isso mostra uma coisa interessante. Nem todo escrito inspirado foi feito para fazer parte do cânon final, daquela coleção permanente. Apenas aqueles que foram preservados para servir a todas as gerações. Certo, agora que a gente já entendeu a origem e a seleção, vamos para a parte talvez mais impressionante. A incrível história de como esse livro sobreviveu a tudo e por que ele reivindica tanta autoridade. A história da sobrevivência da Bíblia é sinceramente de tirar o fôlego. Imperadores mandaram queimar tudo, tradutores foram caçados e executados como hereges. Pensa só, gente como Wycliffe Tyndale arriscou a própria vida só para que pessoas comuns pudessem ler o texto em sua própria língua. E aí, claro, a invenção da prensa por Gutenberg mudou o jogo completamente, tornando a Bíblia o primeiro livro a ser impresso em massa na história. Essa citação do teólogo Theodor Beza captura essa resiliência de um jeito perfeito. A Bíblia é uma bigorna que quebrou muitos martelos. A imagem é poderosa, né?
Ao longo dos séculos, muita gente, muito poder tentou destruí-la, mas o livro permaneceu intacto. Depois de sobreviver a tudo isso, chegamos à nossa parte final. Afinal, qual é o impacto e a relevância que as fontes atribuem a esse livro nos dias de hoje? No mundo de hoje, os hábitos mudaram muito. Olha esse dado de uma pesquisa recente da Sociedade Bíblica Americana. 37% dos adultos começam o dia tomando café, mas só 16% começam o dia lendo a Bíblia. É mais que o dobro de diferença. É um retrato de um certo distanciamento cultural do texto, um fenômeno que alguns até chamam de analfabetismo bíblico. Mas e quando as pessoas se envolvem com o texto? O que acontece? Essa citação aqui é um exemplo visceral disso. Um antropólogo perguntou a um chefe tribal na Nova Guiné sobre o impacto da Bíblia em sua comunidade, e a resposta foi bem direta. Para aquele chefe, a mensagem do livro tinha mudado radicalmente a cultura deles, de uma cultura de violência para uma de paz. É um testemunho impressionante do poder de transformação que o livro alega ter. Então, no final das contas, a gente tem o quadro completo. Uma mensagem divina que foi expressa por mãos humanas. Uma biblioteca de livros que foi selecionada não por decreto, mas por reconhecimento da fé. E um texto que, contra todas as probabilidades, sobreviveu a séculos de perseguição. Juntando tudo isso, temos a história do livro mais influente do mundo. E a pergunta que fica no ar é: o que em toda essa jornada faz dessa uma narrativa tão poderosa e que dura tanto tempo?